So how do we know who's human? If I was an imitation, a perfect imitation, how would you know if it was really me? A imaginação afastada da cultura acaba por definhar, tornando-se incapaz de gerar qualquer coisa além de clichês e argumentação viciada. Bom, a imaginação não é a única que sofre. Outro resultado desse afastamento é a perda da memória. Um lento crepúsculo mental que se intensifica à medida que nos afastamos da luz da tradição compartilhada na religião e na arte. Aos poucos, sem nos darmos conta, os arredores vão ficando mais indistintos e nós simplesmente esquecemos quem somos e as coisas que já fizemos. Mais ou menos o tipo de esquecimento de quem vai embora de uma cidade do interior para a capital e retorna anos depois, irreconhecível nos hábitos e atitudes, por causa da falta de contato com os antigos costumes da cidadezinha, aliada à exposição aos novos costumes na cidade grande. Esquerdistas progressistas não se referem à tradição a não ser para atacá-la. Eles a consideram um mero discurso de poder de uma classe dominante e desconfiam e buscam se desassociar dela a todo custo, num esforço constante de desconstrução. Ao fazer isso, se condenam à amnésia voluntária, como um indivíduo de 40 anos que de repente decidisse viver apenas com as memórias dos últimos 3. Essa é a situação em que o Ocidente se encontra ao ignorar milênios de história formativa e se concentrar apenas no que aconteceu da Revolução Francesa para cá. Um reset da memória que teve o mesmo efeito desastroso na sociedade que teria se fosse feito em um indivíduo. Se a cultura de massa difundida por jornas e celebridades fala para um babaca hipotético, a cultura real de um povo fala a cada humano individualmente. Sem um contato constante com a tradição, os humanos começam a sumir e os babacas se materializam e multiplicam. A imaginação empobrece e a memória se apaga até chegarmos na situação atual. A amnésia é particularmente cruel, porque quem não lembra de sua situação anterior não tem como notar sua situação debilitada atual. Ao nos afastarmos da luz, vamos nos perdendo em meio às sombras, os limites e demarcações vão ficando borrados e torna-se impossível fazer distinções básicas. A capacidade de fazer distinções é a principal ferramenta do raciocínio e é graças a ela que a espécie conseguiu sobreviver até hoje. Um caçador-coletor que não conseguisse fazer a distinção entre um cogumelo comestível e um venenoso não duraria muito, por exemplo. Nas tradições herméticas, a espada representa a inteligência, pois a inteligência afiada é como uma lâmina capaz de decompor, dividir, cortar um problema em suas partes constituintes para então resolvê-lo. Essa divisão implica a capacidade de fazer comparações e escolhas. Desde a hora que acordamos até a hora de dormir, somos apresentados a pequenas e grandes escolhas que dependem da nossa capacidade de discernimento. O pensamento, como qualquer habilidade humana, pode ser treinado e melhorado com exercícios e atrofiado pela falta deles. A existência de escolas milenares de treinamento mental via meditação ou treinamento lógico-dialético é prova de que é possível pensar bem e pensar mal, pensar pior e melhor. Alguém que nunca faz exercícios físicos e só se alimenta de fast food e doces logo sofrerá no corpo as consequências desse estilo de vida destrutivo, e o mesmo vale para o nosso cérebro se nós não o exercitarmos e consumirmos apenas lixo. Se humanos são definidos pelo raciocínio, segue-se que o afastamento da cultura, debilitando a capacidade de discernimento, resulta em humanos cada vez menos humanos, cada vez mais deficientes até o ponto de ruptura total, que é quando menininhas de 16 anos tornam-se obcecadas por fantasias de castração, e o Gregório do Vivier vai escrever para a Folha de São Paulo. Um exemplo de falência da capacidade de discernimento e consequente desaparecimento dos humanos é o grande argumento do progressismo de que X é apenas uma construção social e que, portanto, não existe um critério fixo de valores ao qual possamos nos referir. Esse argumento não significa nada
é puro ruído diversionário, já que as sociedades primitivas também têm as suas regras e suas construções sociais. Por exemplo, elas têm parâmetros de beleza diferentes dos nossos, mas elas têm padrões de beleza, e é isso que importa. Os critérios dessas sociedades funcionam para elas, e os nossos funcionam para os nossos. A família tradicional, desprezada e atacada pelos progressistas como apenas uma construção social, é uma tecnologia, um conceito aplicado a um problema. Definir quem cuida do filho de quem herda os bens de quem tem obrigação para com qual grupo, e etc. Toda tecnologia é uma criação humana, assim como os meridianos do globo terrestre ou a divisão do dia em 24 horas, que não são entidades do mundo concreto, mas sim convenções, construções que funcionam. Nós não somos meros conceitos soltos no ar, que podem ser mudados indefinidamente por filósofos pretensamente dotados de objetividade cartesiana, sem que isso gere consequências imprevistas. Nós não nascemos em uma placa de Petri asséptica, e a sociedade não é um laboratório, mas sim um sistema complexo de causas e efeitos, pesos e contrapesos, que resultam de um longo processo de desenvolvimento histórico. Imperfeito como tudo mais que existe, já que a imperfeição é o preço que as coisas pagam para poder existir, mas cujo funcionamento foi testado e considerado aceitável pela maioria por séculos. E isso vale tanto para a civilização nos moldes europeus, quanto para as sociedades primitivas de algum arquipélago selvagem. Ser humano é existir dentro de uma sociedade, o que implica acatar determinadas construções sociais e não outras. Não faz sentido atacar os parâmetros pelos quais uma sociedade se regula como irreais, pois eles derivam de conceitos que não podem ser provados cientificamente, mas apenas à luz da experiência compartilhada por diferentes grupos humanos ao longo da história. A fraqueza fatal do argumento de que tudo é uma construção social é que, se tudo é uma construção social, então o conceito de que tudo é uma construção social também é uma construção social e, portanto, pode ser rejeitado junto com todos os outros. O relativismo cultural se contradiz e cancela a si mesmo e não serve nem para descascar um ovo cozido, que dirá organizar uma sociedade. Está oficialmente cancelado o argumento de que tal coisa é só uma construção cultural, beleza? Acabou. Quem usou, usou. Quem não usou, não usa mais.